Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E nesse vídeo eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin, esse filme de 2012, que é interpretado pela Tilda Wilson, né, no papel da Eva, e também pelo Ezra Miller no papel do Kevin. É bom deixar claro que esse vídeo vai ter sim alguns spoilers, né, então eu recomendo que você tenha assistido o filme pra assistir esse vídeo, né, até porque eu vou fazer uma análise sobre algumas reflexões, alguns pontos da trama, alguns pontos chaves, né, que pra mim foram bem significantes e eu achei bem interessantes. Mas antes de começar o conteúdo aqui, aquele pedido básico que eu sempre faço, se puder se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber das novidades do canal antes de todo mundo. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme em dois momentos distintos na minha vida, né? Primeiro quando eu ainda não era pai e depois quando eu já era pai, né? Isso mudou minha forma de interpretar o filme, foi bem interessante observar isso. E o filme é todo contado em forma de flashback, né? Vai mostrando, tem várias linhas temporais sendo passadas ali, né? Pelo menos umas 3 linhas temporais que mostram esse relacionamento da Eva com o filho dela, com o Kevin, e mostra todo esse relacionamento problemático deles, né? E você percebe que em nenhum momento, assim, você vê a Eva realmente querendo ser mãe, digamos assim, porque mostra um pouco do antes também, dela ficar grávida, o processo de gravidez. Você repara bem a expressão dela quando ela sabe que ela é mãe, então é uma reação bem apática, assim, meio tipo... sabe? E você começa a perceber que tudo isso vai influenciando o depois, tanto o relacionamento deles, né? Tem dado momento que ela fala com todas as letras, né? Que ela era mais feliz antes dele nascer, né? Ela fala pra ele quando ele era bem pequenininho, né? Na experiência que ele não tinha ouvido. Aí fica ao seu cargo entender se a criança absorve isso ou não. Eu particularmente acredito que absorve, né? Mas, por outro lado, também o Kevin não se mostra uma criança nada fácil, né? Uma criança que a todo momento tá desafiando a personagem da Eva, né? Em dados momentos ele por exemplo, ele faz cocô na calça mesmo sabendo já controlar os esfíncteres, né? Ele faz cocô de propósito pra mostrar, ele se recusa a chamar ela de mãe, né? Tem um momento que ele quebra todo o quarto da irmã dele lá, só pra de pirraça mesmo, porque é um moleque piranha. Um momento que chama muita atenção, né? É que em dado momento, numa discussão deles, ela acaba barrando, né? Empurrando, não lembro exatamente, ele cai e bate o braço, né? Não sei se luxa ou quebra o braço. E assim, o pai dele pergunta, né? O que aconteceu e tal... E ele não fala o que realmente aconteceu, mas fala, ele tá protegendo a mãe. Mas não é isso, na verdade ele sabe, ele tá manipulando toda aquela situação porque ele sabe que aquele sentimento de culpa é pior ainda, aquela vergonha que ela sente de ter feito isso. Então esse moleque ele é psicótico num nível. E por falar no pai, né, interpretado pelo John C. Reilly, ele é um pai todo... omisso, digamos assim, né? Faz muita vista grossa pelo problema real que tá ali, né? Deixa aquele elefante branco na sala. Ele sabe que tem um problema, mas em alguns momentos ele se recusa a enxergar, né? Por exemplo, um momento que até o Kevin ele deixa de propósito um negócio de ácido na mesa e a irmãzinha dele mexe no negócio lá, acaba ficando perde boa parte da visão. Né? Isso é um problema, o moleque, a mãe tenta falar, mano, esse moleque ele é embaçado, esse moleque tá com problema. Ele, não, vamos falar sobre isso, e fica aquele negócio, daí o título, né, um dos motivos que é do Precisamos Falar Sobre Kevin, ou seja, ninguém fala sobre Kevin. E quando eu falo essa narrativa, né, da Eva não querer ser mãe, né, e falar aquelas coisas que não são tão legais pro filho, a gente fala, pô, essa mulher é um monstro, ela criou um monstro, mas tem um tema muito importante, muito interessante abordado aqui, que é a tal da maternidade compulsória, né, esse é um tema interessante que muitas vezes a sociedade empurra isso, essa obrigação de ser mãe, e às vezes a pessoa acaba indo nessa, e ela nem se questionou se realmente ela quer ou não, seja a sociedade, seja a família, seja amigos, enfim. Às vezes tem esse negócio de você precisar ser mãe, e no caso do filme tem até a questão do marido, né, que em nenhum momento ele questiona isso, tipo, se ela não queria ser mãe, na verdade ele queria muito, e não era uma opção, digamos assim, no casamento deles, ela não ser mãe, sabe, então é uma coisa muito empurrada ali, então, e ela acaba vivendo nessa situação, e ela descobre que não era o que ela queria, né, então, mas mesmo com tudo isso, ela realmente tenta, né, fica até meio desesperador, porque ela tá tentando fazer algumas coisas, mesmo no fundo não querendo, não amando tanto assim. Um ponto que eu acho bem interessante também desse filme é a questão da irmã mais nova do Kevin, né, porque muitas vezes a gente se pergunta, né, o quanto que a personalidade influi nas escolhas e decisões das pessoas, né, porque nesse caso a gente tem 2 filhos que estão no mesmo ambiente ali, sendo mostrados, enfim, vivendo na mesma criação, o mesmo amparo, mesmos parentes ali, só que vão para caminhos totalmente diferentes, a relação é totalmente diferente. Então é o lado da questão da personalidade falando muito forte, enfim, das experiências. Eu posso dar um exemplo aqui em casa, né? Eu tenho meu irmão, a gente foi mesmo a criação e tudo mais, só que a gente é bem diferente em vários aspectos, assim, vários aspectos psicológicos, vários aspectos de personalidade. A gente foi para caminhos, não vou dizer totalmente diferentes, não, mas a gente são pessoas bem diferentes, né, mesmo tendo a mesma criação, então vale a pena refletir o quanto que às vezes a gente tenta colocar as pessoas na mesma caixa, né, só que cada ser humano é muito individual, muito complexo, então as pessoas têm desejos, vontades, medos, aspirações muito diferentes dependendo de cada pessoa, né. Bom, em dado no momento do filme a gente vê que combina num grande
massacre, digamos assim, né? O Kevin faz uma atrocidade ali do filme e você vê a busca dessa mãe da Eva desesperada para tentar achar respostas no passado dela, no presente. Você vai acompanhando tudo isso, né? Para entender o que ela errou, né? O que ela fez nesse processo para culminar em tudo isso. E não é só ela, você vê toda a sociedade jogando toda a culpa na mãe, né? Que por mais sim tem a sua parcela de culpa, mas será que mesmo toda a responsabilidade da mãe em cima disso, né? Será que não tem outros fatores também envolvidos? Eu creio que em casos complexos como esse, a resposta não pode ser tão simples, tá? A culpa não é só da Eva, a culpa não é só de outra pessoa, não é apenas um culpado. São vários fatores que combinam isso. Tem a questão da Eva, sim, mas não pode ser o pai permissivo também, um pai que fazia vista grossa, não pode ser uma sociedade opressora, não pode ser a própria personalidade do filho já voltada para esse lado da psicopatia? Não sabemos. E toda essa complexidade, pra mim, vem bem à tona no filme, num dos momentos que eu acho mais interessantes, mais pro final, né, quando a mãe vai visitar o filho, acho que tá na cadeia ou num reformatório, não sei pra onde que ele foi exatamente, e ela pergunta pra ele assim: por que você fez isso? Por que você fez essa atrocidade? E ele, numa interpretação muito boa do Ezra Miller, porque ele muda a expressão, ele tá num momento mais dominador, em alguns momentos, nesse momento ele se mostra uma certa fragilidade que ele não tinha te mostrado até então, né? Ele meio que desmonta, assim, no sentido de... E, inclusive, acho que é um dos primeiros momentos que ele chama ela de mãe, né? Ele fala: então, mãe, eu achei que eu sabia, mas acho que eu não sei mais. Sabe? Nem ele sabe direito porque ele fez tudo aquilo, sabe? Eu acredito que esse filme foi bastante influenciado pelos infelizes acontecimentos de Columbine, né? E até outros massacres que tiveram nos Estados Unidos, né? Tem bastante, né? Inclusive até no Brasil também. Bem triste de falar sobre isso. Mas o que eu acho interessante dessa obra é que ele não fala especificamente sobre o massacre. Até que a parte que fala sobre o que aconteceu é muito curta. Na verdade, o filme vai todo sobre outros aspectos do crescimento dele, da vida dele, a relação com o pai, com a mãe, com a irmãzinha na escola. Então, acho que pode tirar várias reflexões e vários temas complexos a respeito desse filme, né? Então eu acho bem interessante. Enfim, embora esse filme seja pesado, eu recomendo para todo mundo veja, né? Pessoas que, docentes, pais, mães, avós, tias, para entender essa complexidade. Realmente não é um filme para qualquer um, mas se você tiver um pouquinho a mente aberta, dá para assistir, assim, não é... Por mais que eu coloquei na lista de filmes perturbadores, eu acho que ele não é tão perturbador assim. Acho que dá para tirar bastante coisa dele. E visualmente ele não tem muita coisa, na verdade não tem nada muito gráfico, assim. Então acho que dá para você absorver um pouco melhor. Mas isso, pessoal, essa foi minha visão sobre Precisamos Falar sobre Kevin. Espero que você tenha gostado, obrigado pelo seu tempo aí. E se você gostou, curta, compartilha e comente também esse vídeo aí. Novamente, peço para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, dê seu like e assine o sininho das notificações. Valeu, pessoal, siga a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Spotify com o nosso podcast a cada 15 dias. Valeu!